Por onde eu começo a falar? Olá, meu nome é Giane Almeida e eu vim aqui para trazer algumas novidades a respeito deste assunto que eu abordo, que são os perfis comportamentais baseados no Enneagrama. Você me ajuda muito deixando o seu like aqui, compartilhando esse vídeo e me seguindo lá no Instagram. Lá tem bastante material interessante, eu sei que você vai gostar. Recentemente eu fui fazer um curso de aprofundamento nesta ferramenta que eu trabalho, que é o Enneagrama, junto com dois queridos professores, a Beatrice Chestnut e o Urânio Paz. Ambos com uma caminhada muito longa em Enneagrama. Só a Beatrice Chestnut tem de Enneagrama o que eu tenho de idade. Além de escreverem livros, eu vejo eles hoje como a fonte do Enneagrama aqui no Brasil. Eu sou aluna deles há 2 anos no módulo online e foi a primeira vez que eu conheci presencialmente. Eles moram no exterior e, como todo mundo sabe, as coisas infelizmente acontecem lá primeiro, bombam lá primeiro para depois vir aqui para o Brasil. Então estão acontecendo alguns fenômenos interessantes lá fora. Está havendo um aumento significativo de pessoas buscando o Enneagrama lá fora. Isso mesmo, tá bombando. E as grandes empresas estão meio que exigindo que os líderes saibam o Enneagrama, porque eles já verificaram a importância que tem isso dentro da equipe. Um outro fenômeno é que psicólogos, coaches, terapeutas que não têm o conhecimento em Enneagrama estão sendo deixados de lado. Por quê? As pessoas já entenderam que essa ferramenta ela é um mapa completo da personalidade e ela traça e traz todos os caminhos de desenvolvimento para a pessoa, tanto no pessoal como no profissional. Então, a população lá fora já está entendendo que se quiser ter um sucesso na vida em todos os âmbitos, vai precisar de Enneagrama. Então, conta aí uns 5 anos que logo, logo isso chega aqui no Brasil. Ai, Giane, então você quer dizer que só o Enneagrama que serve, as outras terapias não servem? Eu não tô dizendo nada disso. Todas as terapias são muito importantes. E eu só tô repassando a informação que recebi. Beleza? Só para vocês terem ideia, eles trabalham com empresas como a Apple, o Google e a Unilever aqui no Brasil. E eles fazem esse trabalho incrível com os líderes de lá. Eles trouxeram um novo modelo de teste para identificação da personalidade. É o que eles chamam de entrevista. E a gente pôde testar na prática lá e, nossa, é incrível. É tanta assertividade nesse novo modelo de entrevista que a gente que já conhece o Enneagrama há muito tempo ficou em choque mesmo. Identificando de forma mais assertiva, a gente tem como fazer esse desenvolvimento do cliente, desenvolver o que precisa ser melhorado na personalidade. A respeito de como ensinar o Enneagrama foi mais um choque, né? Então eles reforçaram muito a questão de falar de subtipos. Então, só para as pessoas entenderem aí por cima o que é o subtipo, é a paixão, no caso, que a gente chama, por exemplo, como a ira, o orgulho, a vaidade, a inveja, por aí vai, mais os instintos, que seriam a autopreservação, sexual e social. Então, o subtipo é a união dessas duas coisas. E eles enfatizaram muito para, ao ensinarmos, a gente ser mais detalhado nisso. E se por acaso, às vezes, a gente precisar fazer uma breve apresentação do que é o Enneagrama, falar de forma bem sucinta do que são os pontos. Então, falar de detalhes mais genéricos da personalidade se a gente tiver pouco tempo, como, por exemplo, o 7, ele gosta de múltiplas opções, ele busca ter prazer nas coisas, né? Falar de uma forma mais genérica, apresentar de uma forma mais generalizada, e assim que a gente tiver tempo, fazer essa imersão mais aprofundada do subtipo. Por que eles falam isso? Porque eles dizem que se a gente pegar só o tipo ou pegar só o instinto, há uma possibilidade muito maior de acontecer erros na personalidade. E aí vocês imaginam o meu choque, né? Então não é para descartar essas teorias, mas que a gente precisa ter uma forma mais generalizada para elas e ser mais específicos nos subtipos. E aí, gente, não é assim, eles não podem estar errados e eu certo e os outros professores certo. Não é essa a questão. A questão é que, inclusive para você que está assistindo esse vídeo, o que vai fazer mais sentido para você? Então, o que mais fez sentido para mim até hoje, baseado em todas as escolas que eu passei, foi essa metodologia deles. Cerca de 95% da população está no nível de consciência mais baixo, ou seja, na inconsciência mesmo, o que a gente chama lá de nível 1, que é mais voltado mesmo para essas questões do cotidiano. Comer, trabalhar, dormir, ter prazer. São pessoas que não têm nenhuma capacidade de gestão das emoções, né? Que elas só reagem perante as coisas que acontecem com elas. E isso é errado? Não, é uma escolha da pessoa, né? Então nós precisamos saber disso e respeitar isso se a pessoa quiser ficar no nível de inconsciência. Agora, se a gente vê esse comer, dormir, trabalhar só apenas e você começa a ter uma percepção de, nossa, tem algo errado, aí sim,
você deve buscar se elevar nos outros níveis. E normalmente, quando a gente está tentando aí sair da mesmice, a gente começa a se incomodar, às vezes, com aquelas pessoas que não querem sair dela, né? E às vezes a gente fica tentando fazer que as pessoas à nossa volta olhem para o mesmo lugar que a gente está olhando. E aí é o erro. Porque se isso te incomoda, você precisa mudar você mesmo e não outro. Porque a gente não vai conseguir mudar ninguém. Não tem como, de fato, essas pessoas mudarem se elas não quiserem, né? Agora, eles falam muito a respeito de você realmente mudar de nível de consciência, você continuar convivendo com essas pessoas, entendendo essas pessoas, mas não deixar se abalar por isso. Que aí entra a gestão das emoções. Um outro ponto que eles abordam é que se você tem interesse em começar a fazer essa subida de consciência, né, a fazer essas questões de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, saiba que é interessante você querer continuar. Por quê? A partir do momento que você começa, é impossível você tapar os olhos de novo, né? Então, assim, de verdade eles falam que é melhor permanecer na ignorância do que você tentar começar e depois querer voltar, né? E que é um caminho sem volta, né? E é fato, a ignorância é uma bênção, né, gente? Então, se a gente quiser realmente evoluir, a gente tem que entender que essa caminhada, ela não tem fim. Esse nome diferentão aí nada mais é do que como se fosse um passaporte direto para o lado espiritual, né? E acontece muito, por exemplo, com pessoas que fazem muitos retiros, que fazem essa coisa apenas espiritual e esquece de cuidar da parte psicológica, emocional. Sim, fazer terapia. Porque aí a pessoa começa a se achar ou iluminado, mas na verdade, quando ela é confrontada na vida prática com algumas questões, pagar boleto, por exemplo, né, gente? Quem é que gosta de pagar boleto? Ou alguém que tem um pensamento diferente dela, ela tem uma incapacidade de reagir àquilo, né? Ela não consegue realmente trabalhar aquilo e aí reage de forma errada. Ou às vezes só ignorando o resto do mundo, vai lá pro topo do Himalaia e acha que isso é ser santo, né? E aí a gente sabe que não é assim que funciona. Então, assim, se a gente quer elevar nosso nível de consciência, uma das principais coisas que eles falaram muito lá é: faça terapia, trabalhe seu emocional, trabalhe o seu psicológico. Tem que trabalhar isso. E inclusive seu físico, porque eles falam que se você não trabalha o seu físico, às vezes se você recebe uma carga energética muito forte, você não consegue lidar com aquilo. Então você precisa de um acompanhamento profissional. E aí, foi falado isso a respeito dos companheiros de jornada, né? Porque já deve ter acontecido com você. Em alguma fase da sua vida, você deve ter começado a estudar ou deve ter começado a trabalhar. E às vezes algumas amizades não faziam mais sentido. Você encontrava às vezes aquele amigo e vocês não tinham o mesmo papo. Parece que eram dois estranhos, porque a conversa não encaixava. Então, eles falaram que é importantíssimo ter esses companheiros de jornada que visam os mesmos propósitos e as mesmas coisas. Nessa tentativa de desenvolvimento, a gente acaba se sentindo muito sozinho em vários momentos. Até mesmo porque a tendência da nossa personalidade é querer voltar às coisas mais confortáveis, é querer voltar ao estado normal. Só que justamente a gente entra num paradoxo, porque a gente não consegue mais não ver as coisas. E então a gente precisa dessas pessoas ao nosso lado, nos apoiando e nos direcionando. E se você tem interesse em saber qual é o seu perfil, é só você clicar aqui embaixo que eu faço esse atendimento individual para você. Além da gente descobrir qual é a sua personalidade, a gente vai começar a trabalhar e a desenvolver as suas potencialidades e trabalhar algumas questões que às vezes não estão tão legais assim. Então, se você tem interesse, clica aqui na descrição que vai ter um link direto que você vai me chamar no WhatsApp, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.